Lucas capítulo 19, verso 10, diz assim a palavra do Senhor: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quero repetir: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pai, em nome de Jesus, nós o adoramos nessa manhã pela Tua palavra. E o nosso desejo é que essa palavra possa despertar em nossos corações o desejo de cumprir o ide e de anunciar a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Queridos irmãos, essa palavra, esse texto, ele surge num contexto de um encontro muito especial de Jesus na casa de um homem conhecido dentro da história bíblica, que era Zaqueu. Essa palavra surge no momento em que Jesus estava presente no lar de Zaqueu. E é interessante observarmos o ministério de Jesus e a obra de Jesus, e percebemos que o ministério de Jesus foi marcado por muitos encontros especiais. Muitas pessoas tiveram encontros especiais com Jesus. E eu chamo esses encontros de especiais, encontros importantes, porque não foram encontros casuais. Às vezes você encontra com alguém pela rua e você diz: oi, tudo bem, dá um abraço, um beijinho, que é da nossa cultura, e vamos embora, e aquilo não produziu nada, não alterou nada na vida da pessoa e não mudou nada. Mas o encontro que Jesus tinha com as pessoas eram encontros especiais, porque todo encontro de Jesus, ele produzia algo na vida das pessoas. Jesus nunca passou só por passar. Jesus nunca entrou numa casa só por entrar. Jesus nunca não veio a este mundo só por vir. Ele veio com um propósito muito especial. E o propósito que Jesus veio a este mundo é o que está revelado aqui, quando ele estava se encontrando com Zaqueu. E por que Jesus traz essa afirmação e evidencia isso para as pessoas? Porque o texto diz que enquanto que Jesus estava na casa de Zaqueu, havia um povo religioso que estava incomodado com esse negócio. Porque afinal de contas, esse tal Zaqueu era um homem pecador. Esse tal Zaqueu era um homem que não era bem visto pela sociedade. Esse Zaqueu era um homem que não tinha uma boa índole. E os religiosos daquele contexto, versículo 7, diz que eles diziam assim: como que esse cara aí, versículo 7, esse que está dizendo que é o rei dos judeus, ele está se hospedando na casa de um homem tão pecador? Como é que ele pode fazer isso? Como é que ele pode entrar na casa desse homem, tendo ele essa fama de ser pecador, cobrador de impostos? Um homem que pega o dinheiro do seu povo e entrega ao governo romano, tira da sua própria nação. Isso estava incomodando aqueles religiosos da época. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite. Uma das coisas que mais incomodou os religiosos do tempo de Jesus foi a atenção que ele deu para pessoas pecadoras. Uma das coisas que mais incomodou foi a forma que Jesus lidou com aqueles que estavam perdidos, fora da promessa. Uma das coisas que mais incomodou os religiosos foi como Jesus tratou essas pessoas. No capítulo 15 de Lucas, Jesus conta 3 histórias: da ovelha perdida, da dracma perdida
e do filho pródigo. E ele contou essas 3 histórias porque, veja o início do capítulo 15, os religiosos estavam incomodados de novo, porque Jesus sentava com os publicanos, com os cobradores de impostos, com os ditos pecadores. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. A nossa missão, e não só a missão bíblica, mas a missão posta para essa igreja, é levar Cristo às pessoas. A nossa missão é levar Cristo às pessoas. Ou seja, a nossa missão é fazer com que as pessoas de hoje tenham um encontro com esse Jesus. Esse Jesus que teve esses encontros e mudou a vida historicamente das pessoas, é o Jesus que continua transformando vida, é o Jesus que tem muitos encontros marcados ao longo do ano de 2015 com pessoas caídas, pessoas pecadoras. Só que para que esse encontro aconteça, depende de mim e de você. Presta atenção no que eu vou dizer de novo. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós somos chamados por Deus para uma missão. Missão essa de levar Cristo às pessoas. É como se você fosse o porta-voz de uma pessoa muito influente e você tivesse a responsabilidade de embaixador e de levar essa pessoa para conhecer várias pessoas dentro do país. E aonde você entrar, você tem a responsabilidade de dizer quem é essa pessoa e o que ela veio fazer, o que ela está fazendo, qual é o propósito dela. E tem uma coisa que tem me preocupado muito com isso. Como igreja, como pastor, e eu tenho perguntado isso para Deus durante essa semana, eu me fiz essa pergunta. Nós estamos começando um ano, e o nosso objetivo é levar Cristo às pessoas, o nosso objetivo é restaurar o relacionamento do homem com Deus, e restaurar o relacionamento nosso, entre nós, mas isso só é possível quando o homem tem o seu relacionamento restaurado com Deus. E parece que às vezes nós estamos tão voltados para nós, enquanto igreja, enquanto religião, enquanto eclesia, que nós não temos tempo mais para os pecadores. Você já parou para perceber isso? Eu, como pastor, irmãos, eu confesso isso, e eu tenho dito, Deus, eu preciso estar mais perto de gente pecadora. Porque ultimamente, Salinha, eu tenho estado tão perto de crente, eu faço festa com crente, eu vou para as reuniões de crente, eu prego para crente, eu vou na igreja pregar e olho para o banco, só tem crente, e eu vou orar com crente, e eu falo, Senhor, aonde que estão os pecadores que precisam encontrar com Jesus que eu tenho? E o meu problema maior ainda e mais grave é que muitas vezes eu até passo pela vida de algum deles, mas eu não aproveito a oportunidade para dizer do meu Jesus. Irmãos, isso tem me desafiado o meu coração. E eu tenho dito, Deus, coloca mais pecador do meu lado. E não me deixa perder a oportunidade de organizar esses encontros de Jesus com essas pessoas que estão perdidas. Irmãos, eu fico imaginando o que seria da vida de Zaqueu se Jesus não tivesse passado pela história dele. Esse homem era um homem infeliz, esse homem era um homem que vivia em seus pecados, sofrido, abandonado pelo seu próprio povo, pela sua própria nação, e Jesus tem um encontro especial com esse homem. A multidão não fez muita coisa para que Jesus se aproximasse dele, pelo contrário, a multidão o impediu, ele teve que subir a árvore para ver Jesus. Mas Jesus desejava ter um encontro com Zaqueu. E quando ele olha para Zaqueu, ele fala, Zaqueu,
eu quero entrar na tua casa. Jesus quer entrar em muitos lares caídos. E Ele precisa que eu e você organizemos esses encontros para que Ele vá, para que Ele chegue, através da mensagem que eu e você vamos pregar. Amados, se você voltar um pouquinho no texto antes, Jesus tem um encontro com um mendigo, um cego que estava caído à beira do caminho, condenado, marginalizado. O que seria daquele homem se Jesus não tivesse passado pela história dele? O que seria desse homem que estava com todos os seus relacionamentos quebrados? Aquele homem não tinha alegria de se relacionar mais com a sua família. Aquele homem não tinha condições mais de se relacionar com a sociedade judaica, porque ele era excluído, porque eles entendiam que ele era um homem amaldiçoado. Aquele homem não tinha condições de ter um relacionamento saudável com ninguém, se Jesus não tivesse passado pela história dele. E quando Jesus passa pela história desse homem cego, ele não restaura apenas o seu relacionamento com a sociedade, ele não apenas o coloca de volta na sociedade, mas ele restaura o relacionamento daquele homem com o Pai. Porque o versículo 43 diz que imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus fazendo o quê? Adorando a Deus. Só quem tem o relacionamento restaurado pela fé em Cristo Jesus se torna verdadeiro adorador. Quantas pessoas do seu vínculo de amizade você tem se envolvido que não conhece Jesus, que não tem Jesus, que estão caídos, prostrados, à beira de uma condenação, assim como o encontro que Jesus teve em João capítulo 8. João capítulo 8, Jesus teve um encontro muito especial com uma mulher totalmente condenada, porque o texto diz que essa mulher foi trouxeram ela até Jesus, mas não com a intenção que Jesus restaurasse o seu relacionamento, mas com a intenção que Jesus condenasse ela, porque a história diz que ela era uma mulher adúltera, que tinha sido pega em adultério, uma mulher pecadora, uma mulher que tinha sido arrancada do ato de adultério, talvez seminua ou nua, e aquela mulher, eu fico imaginando os religiosos arrastando aquela mulher até Jesus, porque para se condenar uma mulher em atos de adultério, é João capítulo 8 mesmo? Quem está com a Bíblia? É? João capítulo 8. E eu fico imaginando que aquela mulher foi arrastada pelas ruas, e ela foi colocada diante de Jesus. E os homens disseram assim: olha, a lei permite e diz que ela deve ser apedrejada. Nós devemos matar ela. E aí? E aí Jesus, dentro de sua missão, João diz que ele não veio condenar o mundo, mas ele veio fazer o quê? Ele veio, se ele veio salvar, ele não podia matar a mulher, porque ali estava uma vida perdida, caída, que precisava ter o seu relacionamento restaurado, precisava ter a sua vida de volta, precisava da sua dignidade, e Jesus leva aqueles religiosos a uma reflexão. Ele diz assim: olha, prestem atenção, pense um pouquinho. Enquanto ele escrevia na areia, ele dava oportunidade daquelas pessoas meditarem a sua história de vida. E ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ali Jesus restaura a história daquela mulher. Ele restaura o relacionamento daquela mulher. Porque depois ele diz: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não tenho dúvida que o motivo de nós sermos igreja, eu não tenho dúvida do motivo de nós nos reunirmos aqui, é para que através de nós
pessoas cheguem aqui para adorar a Deus. Porque só Ele merece toda adoração, todo louvor. Só Ele merece toda glória e toda honra. Eu nasci numa família cristã, num lar cristão. Eu nasci, como diz alguns, já nasci crente, né? Isso não é verdade, mas eu já nasci no lar cristão. Eu me tornei salvo quando eu fiz uma entrega pessoal da minha vida para Jesus. Mas eu nasci numa família cristã. E sabe uma coisa? Eu tenho 37 anos. Há 37 anos eu ouço a igreja dizer: nós precisamos nos preparar para sairmos para pregar o Evangelho. 37 anos eu ouço as igrejas dizendo: nós precisamos nos fortalecer para sairmos. Irmãos, nós já estamos fortes, porque nós já temos a palavra. Vocês têm a palavra. Portanto, vão, pregue, anuncie. Anuncie o Cristo. Marque esses encontros em que Jesus precisa encontrar com pessoas. Marque esses encontros. Caminhe com essas pessoas. Ligue para essas pessoas. Não perca a oportunidade de cumprir esse ide de Jesus Cristo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Lá em Lucas 15, quando os religiosos estão incomodados, veja o versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunidos para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei os criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Veja. A crítica. Eles queriam que Jesus ficasse só para eles. Parece que às vezes nós queremos Jesus só para nós. Não é assim? Nós queremos Jesus só para nós. E Jesus está gritando: ei, tem um monte de gente morrendo lá fora. E eu preciso de vocês. Tem um monte de gente perdido. E eu preciso de vocês. Passou mais o culto? Claro que o culto é importante. Porque o culto é o momento de nós nos fortalecermos. Mas é preciso que o maior tempo da sua vida em que você tem, que não é aqui. Porque aqui, se nós reunimos no máximo, é 3 vezes por semana, por 1 hora ou 1h30. O restante da tua vida é lá fora, meu irmão. O restante da tua história é lá fora. O restante é lá fora. E a oportunidade que você tem está lá fora. De dizer quem é o seu Cristo. Quem você prega, quem você anuncia. A oportunidade é fora. De nós cumprirmos isso aqui. E dentro dessa história aqui do capítulo 15, Jesus vai falar do filho perdido. E contando a história do filho perdido, ele vai mostrar um pai que está o tempo todo de braços abertos, esperando que os relacionamentos sejam restaurados. Não é assim? O filho foi embora, perdeu tudo, gastou tudo. A humanidade se perdeu, se distanciou dos valores do pai. Mas quando essa humanidade decide voltar para o pai, ela encontra um pai de braços abertos para receber de volta com alegria todos que caíram, todos que destituídos foram da glória de Deus. E Deus escolheu você para organizarmos o encontro dessas pessoas com Jesus. Nós somos bons em organizar festinhas, né? Que festa maravilhosa que as meninas organizaram aqui na quarta-feira à noite, né? Que maravilha! Organizamos na nossa casa, minha família chegou do Paraná e nós fizemos almoço e nós recebemos todo mundo.
Nós somos bons em organizar encontros, mas nós precisamos organizar mais encontros das pessoas com Jesus. Nós precisamos organizar mais encontros, para que as pessoas tenham encontros que transformem as suas vidas e a sua história. Se você não consegue fazer isso, marque de alguma forma, traga ela para cá com você. Faz alguma coisa, mas organize esse encontro. Leva ela para uma escola bíblica. Leva ela para uma reunião de oração. Dá um presente para ela e escreve uma cartinha falando de Jesus. Coloca isso como objetivo esse ano na sua vida, de fazer com que as pessoas se encontrem com Jesus. Porque só encontrando com Jesus as pessoas terão as suas vidas transformadas. Só encontrando com Jesus, as pessoas experimentarão da verdadeira restauração que Deus produz na vida e na história do homem. Em Lucas 15, Jesus apresenta um princípio de restauração. E o princípio que Jesus deixa evidente em Lucas 15 é o grande amor de Deus, independente do erro que cometemos. O grande amor de Deus, independente das nossas falhas. Um Deus que está sempre pronto a perdoar aqueles que vão em direção a Ele. No Evangelho de Lucas, na história de Zaqueu, uma outra coisa que fica evidente é que quando a pessoa tem verdadeiro encontro com Jesus, ele muda de direção. Os verdadeiros encontros com Jesus levam as pessoas a mudar de direção. Veja as palavras de Zaqueu. Mas Zaqueu levantou e disse: Senhor, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais, porque o Evangelho muda a pessoa de direção. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que transgredia os valores do reino não transgride mais, porque Cristo está presente na sua vida. E em João 8, o último princípio é que aquilo que o homem condena, aquilo que para o homem não tem mais importância, aquilo que para o homem não tem mais solução, aquela pessoa que para o homem não tem valor nenhum mais, se torna um lixo, porque aquela mulher era como um lixo. Eles pegaram aquela mulher, eles arrastaram ela, eles expuseram ela, a religião expôs aquela mulher, mas para Jesus ela tinha um valor maior do que todos os religiosos que ali estavam, porque ele pagou o preço pela vida daquela mulher. E ele disse: mulher, onde estão os que te condenam? Foram embora? Eu também não te condeno. Eu não te condeno, porque eu vim buscar e salvar o que está perdido. Mas, irmãos, se queremos ser uma igreja saudável, se queremos crescer, se queremos restaurar o relacionamento do homem com Deus, nós precisamos levar as pessoas a Cristo. Eu quero orar com você nessa manhã. Baixe sua cabeça e fale com Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando alguém se aproxima de Deus através da nossa vida, quando nós levamos alguém a Deus, quando nós conduzimos alguém à presença de Deus pelos nossos atos, pelas nossas ações, nós estamos simplesmente vivendo uma vida de obediência. Nós não estamos fazendo favor para Deus. Nós não estamos fazendo um grande não. Nós estamos só cumprindo o que está ordenado na palavra de Deus.
Mas quando nós não levamos as pessoas a Deus, nós estamos negligenciando o que Jesus nos ordenou. Ah, Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, que fomos chamados para uma grande tarefa, ó Pai. E que ao iniciar esse ano, nós possamos iniciar nos comprometendo, ó Deus, com o Senhor em direção às pessoas caídas, às pessoas perdidas, meu Pai. Assim como o Senhor passou pela vida de muitas pessoas prostradas, caídas, que durante esse ano de 2015, ó Deus, ao passarmos por essas pessoas, nós possamos apresentar o Senhor, que é o Deus da vida e da história. O Senhor que muda, ó Deus, toda a situação, seja de algo material, espiritual, seja de enfermidade física, espiritual. Não existe nada grande diante do Senhor. Assim como o Senhor sarou, ó Deus, a cegueira daquele cego, o Senhor restaurou a história espiritual de Zaqueu. Assim como o Senhor resgatou aquela mulher da condenação humana, Pai, nós queremos resgatar vidas que estão excluídas da sociedade por essas ruas, dominadas, ó Deus, pelo espírito de prostituição, dominadas, Senhor, pelo espírito de drogadição, meu Pai, dominadas, Senhor, pelo espírito de alcoolismo, ó Pai, vivendo como lixo da sociedade, em que o homem só aponta o dedo, meu Deus, mas que nós como igreja possamos nos mover, ó Pai, em direção a essas pessoas, que nós possamos nos desprender de todo legalismo religioso, Pai, e vivermos a autenticidade do Teu reino neste lugar, Pai, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Ó Deus, nós oramos nesse momento, colocamos diante do Senhor, Deus, todos os enfermos da nossa igreja, especialmente, ó Deus, a família Cesário. Ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor tem se manifestado, ó Deus, e cuidado da vida da tua filha. Ó Deus, nós oramos, ó Pai, pela Marisete, que está longe, enfrentando também um problema de enfermidade. Ó Deus, toque, ó Deus, naquela enfermidade, e que esse seja uma oportunidade da tua filha testemunhar do teu evangelho naquele lugar, Pai. Abençoe, ó Deus, a vida do pastor Roberto, que está tão distante, mas indo em direção aos caídos, aos perdidos. Ó Deus, levante missionários, levante evangelistas, levante pastores, levante, ó Deus, discípulos, ó Pai, que gerem discípulos nesta igreja. E que assim nós possamos propagar o Teu Evangelho para o louvor da Tua glória. Nos abençoe, nos leva de volta aos nossos lares. E que hoje possamos estar aqui para celebrar o Senhor, que é o consumador da nossa salvação. Obrigada por tudo, em nome de Cristo Jesus.